Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciclocast. O episódio de hoje nós vamos falar sobre liderança, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, de um modo geral, nas organizações. E a convidada de hoje é a Fátima Farias. Fátima é minha amiga, parceira de negócios, nos conhecemos na BRH, fizemos vários projetos para líderes dentro de organizações e inclusive na BRH, né? Então, eu queria que você terminasse sua apresentação. Obrigado, Ana. É um prazer enorme estar aqui com você no Ciclocast. Acho que é uma oportunidade incrível da gente estar falando de um tema tão especial. Então, eu sou Fátima Farias, eu sou psicóloga de formação, tenho algumas outras formações. Tenho uma vida dividida em alguns trabalhos e projetos, né? Dentre eles, eu estou na diretoria da BRH, sou conselheira também em algumas empresas e tenho uma vida bastante dinâmica em projetos, né? E projetos que nós até chegamos a fazer juntas e estamos juntas em alguns. E é isso, Ana. Muito feliz de estar aqui. Exatamente. Nós vamos falar, inclusive, de um projeto importante que a gente construiu e Sim. vem aplicando, mas vamos esperar um pouquinho, né? Vamos deixar um suspense para quem nos ouve aqui, aguardar um pouquinho para a gente falar lá na frente. Mas eu queria começar perguntando para você e a gente conversar aqui, como é que você vê essa questão do equilíbrio das pessoas entre a vida pessoal e profissional? Você vê equilíbrio, não vê equilíbrio? O que está acontecendo, na sua opinião, com as pessoas? Então, Ana, eu acho que assim, as coisas começaram a se misturar muito desde a pandemia, né? Já tinha uma certa mistura, mas eu acho que elas se agravaram. Por quê? Porque o ambiente de trabalho ficou sendo o mesmo ambiente do lar e do lazer, naquele momento tão crucial. E depois as coisas se misturaram um pouco, começaram a se dividir, porque acho que as empresas precisaram dessa divisão, de voltar ao trabalho, de fazer part-time em alguns momentos. Só que eu acho que ainda está muito misturado. Eu acho que as pessoas têm um desgaste enorme hoje em função disso, delas estarem ao mesmo tempo trabalhando muito e assim, tendo menos lazer do que elas gostariam e muitas preocupações. É, eu tenho essa percepção também. E eu acho que, como tudo que a gente observa acontecendo, tem grupos que estão conseguindo ter mais equilíbrio e outros grupos ter menos equilíbrio. Eu vejo muito jovem, e jovem não é aquele início de carreira, não. Aquela que está na primeira liderança, na segunda liderança, né? Ali no nível gerencial, muitas vezes, tendo que entregar altos resultados com uma equipe que ainda não é uma equipe coesa, e isso, inclusive, a gente tem enfrentado bastante, né? O alto turnover nas organizações. Então, esse gerente precisa entregar resultados, bater meta e tudo mais. Então, ele não equilibra, ele dorme com as metas, ele acorda com as metas. Outro dia eu estava numa reunião com algumas pessoas e as pessoas estavam disputando quem tinha encaminhado o e-mail mais de madrugada, né? Então, assim, eu não me Nossa, conformo com tal pessoa que manda e-mail às 3 horas da manhã. Eu falava, meu Deus, 3 horas da manhã, se eu acordar, vai ser para beber um copo d'água e deitar de novo para dormir, né? sim, sim. Então, eu acho que quanto mais as pessoas dedicam um tempo para si mesmas, menos elas precisam acordar às 3 da manhã ou nem ir dormir, né, para mandar um e-mail que está ali incomodando atrás de um resultado, né? Por outro lado, eu também vejo muita gente iniciando esporte. Eu tenho visto muita gente iniciando um esporte, garantindo a qualidade de vida, porque você trouxe a pandemia aqui para a nossa mesa, né? E na pandemia muita gente ficou em casa, Sim. sentindo as dores no corpo do trabalho, né? E aos poucos foram voltando, mas não encontraram ainda tempo para atividade física. Você tem visto alguma coisa sobre isso? Como é que você tem visto as pessoas encaixarem atividade física na vida
pessoal, no cotidiano? Então, o que eu percebi é que na volta da pandemia, as empresas, elas de fato se responsabilizaram por trazer alguns programas de benefícios voltados à saúde física e à saúde mental, principalmente à saúde física. Então, as grandes academias, elas têm proporcionado momentos muito especiais, inclusive de horários, para que as pessoas possam frequentar. E fora que hoje os prédios têm uma estrutura de quase lazer completo dentro, É, né, deles, dos dentro dessa condomínios, estrutura dos né? condomínios, né? Então, assim, isso tem trazido também uma possibilidade. Agora, eu acho que o que, que eu percebo? Existem grupos agora que estão estimulando para que as pessoas de fato façam esportes coletivos. Então, É. vamos andar de bicicleta, vamos então fazer uma academia juntos, vamos fazer um pilates juntos. E isso é muito bom, porque ao É. mesmo tempo que mantém uma afinidade umas pessoas com as outras, você também encontra aquela pessoa que está se dedicando mais ao tempo dela. E quem não está, está sentindo até um pouco fora, É, né? Então, é, assim, está querendo fazer e está se impulsionando para fazer. Isso é muito bom, mas claro que tem suas exceções e elas são muito significativas. é. E você sente diferença quando você está fazendo um atendimento com o seu coach, seu mentorado, ou nos atendimentos terapêuticos? Você percebe diferença daquela pessoa, da energia que essas pessoas têm quando praticam uma atividade física ou não? Sim, na verdade eu tenho percebido de um modo geral crises de ansiedade muito grande, né? Eu acho que Uhum. assim é aquela ansiedade do que vai acontecer amanhã, será que eu estou preparado? E a partir disso, o que acontece? A pessoa se sente com necessidade ou de fazer a terapia, muitas vezes, se isso se torna agravado, ela está tomando medicamentos, né, junto com o psiquiatra, que é uma coisa bem delicada e precisa de acompanhamento bem importante. E tem também aquelas que resolveram, não, eu me nego a isso, me nego aquilo, então eu vou caminhar, eu vou pedalar, eu vou dar o máximo de mim, para o quê? Porque eu possa gastar aquela energia que está em excesso, né? E que está me fazendo mal. Fora aspectos físicos de saúde que o próprio médico já indica, né? Você falou uma coisa bem interessante, aliás, tudo que você falou foi muito legal, né? Mas quando a gente fala de excesso de energia, Sim, porque quando a gente faz uma atividade física, e eu falo isso porque eu tenho feito também, né? Embora é, eu esteja gordinha ainda, eu faço caminhadas e aprendi muito, fui muito impulsionada pelo meu filho. E eu percebo que quando eu não vou fazer a caminhada, eu fico mais cansada do que se eu tivesse sim, queimado aquelas energias todas, né? sim. Então, o excesso de energia também faz mal, né? Sim, sim, o acúmulo dele, inclusive, fora as células que começam a trabalhar diferente, todos os órgãos, você tem também um ponto de vista assim mental, né? O mental ele fica muito sobrecarregado com os problemas e com os desafios, e uma energia acumulada ele traz um excesso que não é legal. Né? E que a pessoa precisa dissipar isso, mas dissipar de É, uma forma bacana, é, onde ela sinta que de fato ela não vai chegar na exaustão por isso. Ao contrário, ela vai se esvaziar de um ponto bacana, de uma energia que fluiu e que ela chega cansada, mas aquele cansaço gostoso de repousar, de dormir, de ler um livro, que é, melhora muito a concentração, né, Ana? exatamente. Isso é muito O bacana. cansaço físico Positivo, né? e tem o cansaço Exaustão, psicológico, que é outra exaustão, coisa, emocional, que é o né? O cansaço detonador, do né, atualmente, cérebro. né? É. Então, assim, esse lado de relaxar, de estar bem, de poder. Aí que começa aquelas características bacanas. Eu estou mais relaxado, eu tenho uma escutativa para o outro. Eu começo a Uhum. ter um olhar mais afetivo. Por quê? Porque eu estou num momento de troca, né? De querer ter uma troca com alguém também. Se eu estou muito exaurido, eu estou daquele jeito que eu respondo mal, eu não quero nem dar muita atenção, eu não quero mais dar um pouco do meu tempo que É, já foi desgastado, é. né? É interessante isso, porque quando a gente fala em equilíbrio, estão surgindo coisas aqui para nós, Sim, a questão do trabalho, sim. né, do estudo, a questão da dedicação do tempo para as diversas atividades. E a gente sabe que quando a gente está em plena
atividade na nossa carreira, a gente não consegue muito encaixar outras coisas, porque parece que a carreira é o mais É importante isso do mesmo. mundo, né? É, Mas à medida que a gente vai envelhecendo, e não por acaso nós estamos aqui, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente também vai identificando outras coisas que são importantes na vida da gente. Acho que não precisa envelhecer, né? Eu falei sim, do sim. envelhecimento, mas acho que não precisa envelhecer. Eu vejo muitas pessoas procurando atividade física, jovens, e outros falam assim: ah, mas como é que eu vou ter tempo para isso? Como é que eu vou ter tempo para fazer uma academia, sendo que eu trabalho o dia inteiro e eu chego em casa cansado e etc e tal, né? Sim, sim. É, qual a sua opinião sobre isso? É possível fazer esse equilíbrio? É a atividade física que vai me dar esse equilíbrio? Que outras frentes poderiam ser? E de que forma, né? Muitas vezes as pessoas poderiam colocar esse equilíbrio em Sim, prática. a possibilidade sim. Na verdade, existe uma certa disciplina orientada, né? Existe uma pré-programação. Então, tal qual uma agenda que você se prepara para uma reunião, um planejamento estratégico para ter resultados a longo, médio prazo, para você ter esse resultado na saúde no médio e longo prazo, você precisa se programar no hoje, né? Se foi no ontem, melhor ainda, né? Mas no É, hoje, qual que é a ideia? Que você possa ter uma agenda disciplinada. E o é, disciplinado hoje ele é complexo, porque a gente já se torna indisciplinado com o celular, né? Então, assim, exatamente. se você conseguir deixar um pouquinho, ou usar o celular com aquelas vídeos para fazer a ginástica ou para fazer exercício, melhor ainda, porque você está dentro da sua É, casa, você joga no telão é, e você faz. Então, é, perfeito. Agora, a disciplina, ela exige, por quê? Para você utilizar de um horário que você acha que não vai interromper absolutamente nada e que ele possa ser logo cedo, que ele possa ser num horário até do almoço, ou que ele possa é, ser no final da noite, mas que você saia no horário também. Porque se é, você já sai atrasada, você chega é, ansiosa na ginástica, você é, vai aproveitar muito menos. Então, acho que a exato. grande sacada é vou me programar de É, forma assim, bastante lógica, é. sabe? Acho que isso ajuda muito. Legal. E também não é pensar que todos os dias eu vou fazer a mesma rotina, Não, né? Porque senão a gente não dá conta. não. Acho que a gente tem que ter um tempo, e eu sempre reservei um tempo para minha espiritualidade. Você Ah, sabe adoro. disso, você conhece, Nossa, me maravilhoso. conhece há mais tempo, né? Então eu sempre encontrei um tempo para minha Sim, espiritualidade. sim. Só que não precisa ser todo Não, dia, né? Então você pode fazer sua prece, sua orientação, sua prece, sua sua oração antes de meditação, dormir ou né? sua meditação ao acordar. Sim. Cada um tem um ritmo. Mas às vezes a gente fala assim: ah, eu não tenho tempo. Só que a gente tem 15 minutos para fazer uma meditação. A gente fala que não tem, né? Mas a gente fica horas no celular se Nossa, deixar. Então, se muito. a gente não tiver controle sobre a nossa vida, as coisas vão controlando a nossa história, né? E eu Uhum, acho que quem tem que ter controle sobre mim sou eu mesma, uhum, né? Não posso uhum, deixar que ninguém tome conta. uhum, Mas, embora muitas vezes a gente é uhum, levado pelo grupo, pela sociedade, pela moda, uma série de coisas nos impulsionam, né? uhum. Mas É, deixa eu diga. puxar aqui um gancho, Ana, muito bacana que você falou sobre a religiosidade, a meditação, né? A fé num divino. Por quê? Você sabe que a neurociência ela fala justamente que quando você para orar, para se para centrar seu pensamento nisso, você trabalha com a parte frontal de uma forma muito importante. Então, assim, até nisso a gente está trabalhando positivamente a parte neuronal. Então, olha que Exatamente. legal que você E falou. essa pausa, você não precisa ter uma religião, né? A gente não precisa Isso, ter que eu uma falo, é religião, acreditar numa mas é um divindade, né? tempo para você ouvir o batimento cardíaco. Eu falo que Isso. ouvir o barulho do seu organismo, você já desacelera, né? E você repõe. Tem benefícios para a saúde física, mental, emocional, para as relações, até benefícios para a área financeira, né? Sim, sim. Porque você equilibra coisas que estão te impedindo, muitas vezes, de atingir A resultados. procrastinação, né, Ana? A procrastinação ela vem muito da gente interromper e de adiar alguma coisa que é necessário fazer. Quando você se centra, eu acho que esse é o momento de você resgatar e colocar em ação, né? É, Mas claro, se você não parar para pensar,
E assim, a vida da gente é assim, quando a gente tem alguma coisa que perturba, a gente quer fugir. É, Não. Acho que esse é o momento de centrar naquilo que você precisa realizar, é, né? Porque isso vai trazer também uma alegria muito grande, né? As grandes frustrações, eu acho que elas estão muito naquilo que a gente ou realizou de forma incorreta ou não realizou. é. Então, se centrar e realizar, vamos embora, né? Mas ainda assim é preferível realizar de forma incorreta do que não realizar, né? Tô com você. O impacto de você falar, não fiz tal coisa, mas eu não fiz porque eu optei por não fazer é uma coisa. Outra coisa é você falar, eu não fiz porque eu fiquei sentado no sofá, ou eu fiquei no celular, ou eu fiquei nas redes Perdeu tempo, né? sociais. Uma coisa Um que tempo perdi perdido, tempo. né? É, Um tempo perdido. E quando eu falo em equilíbrio, na minha cabeça vem uma série de coisas. sim. Não vem uma coisa só. Então, para mim, equilíbrio pode ser ter tempo para trabalhar e tempo para Lazer, né? lazer. Falamos aqui já de atividade física, falamos de tempo para meditação. Isso. O que mais, né? Como é que a gente pode fazer esse equilíbrio? O que mais pode nos dar prazer ou orientação? Ana, aí você está dando um presente para gente, né? Porque assim, quando nós duas, né, mais a Karina Papa, desenhamos, né, e criamos o nosso jogo, né, o nosso jogo de reflexão, que é os ciclos, né? Então, assim, nossa, ali são 12 itens que você pode estar olhando um a um e verificando aonde você está, menos ou mais, e já tem um plano de desenvolvimento em seguida que você pode justamente já focar naquilo que são as ações que você precisa melhorar naquilo que você acha que a tua pontuação está abaixo de 7, por exemplo, de modo figurativo ali. Uhum. E é muito gostoso, né? Porque aí você olha para a sua vida, olha para aqueles vários pontos e é muita brincadeira e risada, porque a gente se diverte falando daquilo, inclusive, que a gente não faz, Não né? faz, é. E é muito gostoso isso em grupo, né? É, Individual tem uma relação direta super positiva, é, mas em grupo, Ana, é, quando que um game, é. seja ele interativo, seja ele cooperativo, ele não é sensacional, É né? sensacional. Eu quero contar aqui para os nossos ouvintes que a gente tem um jogo, como ela está dizendo, que foi inspirado na Roda da Vida. E eu me lembro a primeira vez que eu fiz a Roda da Vida, tinha campos da minha roda que eu não tinha uma nota zero, né? Então a Roda da Vida, você tem uma vida dividida em 12, né, quadrantes, né? quadrantes. Em 12 lados e 12 espaços, né? Uhum, Fatias e você organiza da forma que você quiser. A gente pode até optar por não fazer nada, né? Então, esse assunto eu não quero tocar agora, não quero mexer com isso agora, sim. e no momento certo a gente vai encontrar, porque dificilmente a gente vai ter uma nota 10 em todas as áreas da vida, né? Quem dera. Quem dera. Então, tem época que a gente está melhor nas relações interpessoais, tem época que está melhor no campo do trabalho, na área financeira. E então, inspirado na Roda da Vida, que eu me lembro até hoje como foi a minha primeira experiência em preencher a roda, surpresas que eu tive ao refletir sobre alguns campos, nós então, num momento específico, que a gente já vai lembrar aqui qual é também, decidimos, por inspiração até inicialmente da Fátima, de criar o jogo Ciclos da Vida. Sim. Quem tiver interesse é só conversar com a gente que a gente aplica. Então, é um jogo que você percorre as 12 áreas, refletindo sobre algumas perguntas. As perguntas, na verdade, elas só vão ajudar a gente a refletir sobre aquele tema. E tem metáforas, né, Ana? A gente, dentro desse processo, tem metáforas para refletir também. E o que é mais interessante é que a gente descobre que muitas vezes, onde você está achando que tem algo para trabalhar, algo para verificar, o outro também tem. E aí Que, começa aquela troca positiva do tipo, o que que a gente pode fazer? Como é que é isso? E é muito divertido, é muito Eu bacana. me lembro quando surgiram as metáforas, porque na primeira versão do jogo não tinham as metáforas, né? Exatamente. E eu me lembro que a Karina trouxe essa reflexão pra gente, ela Exatamente. Ela trouxe nos as presenteou, metáforas, né? foi um presente, porque quando você olha para aquela metáfora, eu me lembro que teve coach e participante de treinamento que ficou uma semana Refletir. refletindo sobre aquilo, mexeu tanto, Mexeu. né? E são metáforas que a gente traz para nossa vida, que para mim
pode fazer um sentido, para você Isso, outro, né? exatamente. Mas foi fantástico, Complementou. porque você traz para o lúdico uma Sim. reflexão do seu dia a dia, né? Não, sem dúvida. E olha, que maravilha a gente estar com aquele grupo de mulheres, com um grupo misto. A gente levou até para um fórum, você se lembra? Lembro. Naquele fórum eram vários games e o nosso estava ali, né? É. Naquele caminho de todo mundo passando uma sala a outra ali, vivenciando. Olha, o pessoal curtiu, hein? Foi muito legal. E ali a gente foi estimulado, vamos Sim, dizer assim, sim, a criar um jogo. sim. Era um fórum importante de uma universidade disruptiva que Isso. nos convidou para criar um jogo inspirado. Criar um jogo, não tinha ainda. Inspirador, né? Ainda não tinha o tema. A Fátima trouxe o tema, e eu me lembro que eu assisti uma palestra e eu não conseguia me concentrar na palestra. Olha o equilíbrio aí, né? Eu não conseguia me concentrar na palestra e eu ficava escrevendo e criando jogo, criando jogo, criando jogo. Claro que ali era só um rascunho, né? Porque depois a gente sentou para conversar e tornar esse jogo viável, tornar esse jogo com cara de jogo, né? Sim. E sem disputas, porque na verdade ninguém Isso. está disputando quem tira a maior pontuação ali. Não, aliás, é o É o contrário, né? É o contrário, contrário. Quando tira menor que fala, nossa, e aí? O que que nós vamos fazer? O é, que que você fez? O que que foi bom, é. né? Uma troca muito grande do que fazer melhor, né? É. Vamos relembrar aqui esses Vamos. 12 campos, vamos pensar nos 12 campos, talvez a gente não lembre dos 12 assim, né? Exatamente. Mas a gente fala de qualidade de vida, Sim. quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, de atividade física, De de bem-estar, bem-estar, a gente do fala cuidado, de né? Dos cuidados pessoais, do cuidado do outro, né? a Sim. gente fala dos relacionamentos, que aí Sim. envolve relacionamento familiar, Pessoal, pessoal, uhum. Com casal amoroso. amoroso, né? E esse campo é bem interessante porque eu já vi várias pessoas chorarem Sim, porque toca num tema que às vezes a gente quer deixar sossegadinho ali, né? exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu preenchi a roda da vida, eu tinha pouco tempo de viúva, então tinha ali uma informação importante para mim que eu tinha que lidar. Mas eu também já vi pessoas que tinham relacionamento familiar bem ruim e também encontraram nesse exercício a oportunidade, um plano de ação para voltar a falar com a família. E Ana, como foi Foi bem bonito quando você interessante, fez o né? seu storytelling, mostrando aquele momento tão dramático, ao mesmo É, tempo tão amoroso, que foi uma despedida, e você mostrou ali, através da roda da vida, aquele item. foi, Como foi. foi bonito lá no Inovabrá, né, Foi, Ana? foi. Nossa, você emocionou a gente. Foi bem legal aquele exercício, porque a gente tinha menos tempo, né? O Sim, jogo a gente aplica com 1 hora, mais ou menos. E sim. ali eu tinha, acho que 40 minutos, nem tanto, para mostrar o jogo e fazer a palestra, né? Isso, e Então eu mostrar aquele tinha. storytelling tão, tão É, importante, tão profundo, né? Ao é. mesmo tempo, foi tão amoroso, É, né? Foi foi maravilhoso. fantástico, foi uma criação assim impensada, né? Quando a gente coloca amor e energia da gente, né, foi impensado. E nós transformamos o jogo ali, foi um exercício Sim. também que a gente pôde Sim. transformar o Eram jogo. muitas pessoas, então o que a gente falou? Não vamos ter tabuleiro suficiente, embora nós tenhamos muitos, mas É, ali a gente falou, não, vamos fazer algo diferente, mas que possa usar parte do tabuleiro. E foi e que incrível. ele levou para casa como plano de E ação, foi né? incrível, Foi porque bem o próprio legal. tabuleiro serviu também de PDI. Não, foi bárbaro. Exatamente. E no lugar e a minha preocupação inicial era as pessoas perderem os pininhos, né? Porque no tabuleiro Isso. original a gente caminha com pininho. E ali ele não tinha pininho. Aí nós compramos as etiquetas de bolinha Puxa, ficou e ele punha a ótimo, nota coloridas, e aí eles imediatamente. foram trocando entre eles, eles estavam juntos, e a gente viu quantas conversas apareceram ali. Nossa, foi Foi sensacional. Que dia, sensacional. que manhã, né? Foi sensacional, foi muito bom mesmo, muito bom. E a gente fica ansiosa até acontecer, né? Foi muito bom. Agora, já que a gente está falando de jogo, bom, só terminar aqui um pouquinho Sim, mais a roda. A gente já falou de relacionamento, sim, como é importante para a gente equilibrar a nossa vida, as questões do trabalho, finanças, fundamentais. né? Porque quem está com um problema financeiro muito grave
também não consegue ter paz, Não, né? não. Ter equilíbrio. Os estudos, então, Sim, quando a gente está em época de faculdade, entrega de trabalho, sim. a gente também tem um nível de dedicação e estresse alto. Uhum, As relações, não sim. só a relação amorosa, mas a familiar e também os amigos. Isso, Como é isso. importante ter amigos, Nossa, a né? gente sabe que isso assim, num grau muito alto. Você chegou a falar de envelhecimento, mas vamos dizer que a longevidade ela traz uma segurança e uma alegria quando você tem amigos, mais até do que Exatamente. parentes. Olha que coisa bacana que a vida vai descobrindo, né? Exatamente. É sensacional, né? E na roda da vida, a gente também tem a oportunidade de olhar para o futuro. Sim. Não só equilibrar nosso momento presente, e a gente ouve muito. A semana passada eu estava escutando uma coach falando que como é que você está? Ela equilibrando pratos. Então, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio dos pratos, mas mais importante do equilíbrio dos pratos é entender qual é a importância desses pratos, Sim. como é que eu posso delegar para a família, Nossa, para os amigos, para as importantíssimo pessoas, isso. para o trabalho, porque se a gente for absorvendo responsabilidades, a gente vai equilibrar muitos pratos, mas a gente vai acabar Na exaustão. na exaustão. Sim, e aí que está o ponto-chave de todo o processo que detona a pessoa por muito tempo até que ela se reconheça, né, e comece um caminho. Tem um ponto também muito bacana nesse ciclo todo que está ligado à autogestão, né, do Uhum, autoconhecimento, de uhum. você entender desses 12 itens aquilo que você precisa trabalhar de imediato, porque às vezes não adianta ter muito tempo. Tem que ter assim uma ação muito direcionada, né, Ana? Sensacional. O autoconhecimento, você acha que ele interfere nas ações de uma liderança? Você trabalha nos conselhos. Sim. Como é que essa liderança, empresário, microempreendedor, empreendedor, herdeiros, né? Como que eles lidam com o autoconhecimento? Você acha que faz diferença quando a gente se conhece? Uhum. Nossa, Ana, faz muito. Você vê a autogestão e o autoconhecimento, ele é fundamental para que você possa gerir outros. Então, assim, enquanto você não se conhece e não autogestiona caminhos, situações, a sua vida, né? Sejam nesses 12 itens, sejam em mais itens, o que acontece é que você interfere muito desse seu estilo, dessa sua vida, possivelmente que não foi tão cuidada, das ações que você se desconhece com atitudes nos outros, né? Uhum, Relacionada a outros. E isso interfere muito com toxicidade no outro, né? Então, uhum, assim, o perigo de você não se conhecer e estar invadindo uma parte do outro que você primeiro desconhece, não está tendo atenção, às vezes não está tendo a escutativa, e mais que isso, você se desconhecendo, você acaba aplicando e tendo situações junto com o outro que pode trazer um malefício enorme, né? uhum. Então, assim, e aí o outro diz: não, você está me machucando, você não está me fazendo bem, mas ele não está percebendo. Isso que eu acho que a Exatamente. grande sacada é se conheça muito, e hoje tem N possibilidades. Né? Exatamente. Assim, é uma infinidade. Agora, claro, precisa de outros aspectos. Então, vamos trazer nossa bagagem dos outros. É, A humildade, é, ser mais humano, é, né? Ser mais doador, né? De boas emoções, né? Entender o outro na essência dele, é, não interferir assim, ou procurar interferir o menos possível naquilo que o outro é, né? é, Assim, atualmente a gente quer moldar o outro, não pode, não pode, é, deixa o é. outro ser o que Cê- ele quer ser é, dentro, claro, de cada é, protocolo, de cada, porque também existe um mundo organizacional, né? Que é, ele tem os seus protocolos já, mas claro, hoje muito mais leve, hein, Ana? Que vai de é, nem usar um terno mais e poder estar exatamente. um pouco mais livre e os ambientes mais leves Muito também, né? mais. Mas ainda com atitudes complexas, né? É interessante, né?
Porque quando a gente fala de autoconhecimento, para mim, autoconhecimento ele gerencia a minha forma de ser e de agir. Eu só consigo ter autoconhecimento a partir das relações com o outro, né? Sim, Porque quando eu falo com você, eu também me escuto. Ou a sua reação pode me dar sim. uma informação importante, de continua, não, para por aqui, muda a rota, né? Uhum. Então a reação do outro é que também nos direciona. Agora, é, de que forma que a gente pode ter autoconhecimento? Acho que são de diversas formas. Primeiro é assim, quem faz terapia, puxa vida, já recebeu quem faz psicoterapia, qualquer tipo dela, né? E principalmente as terapias sérias, focadas, ele recebeu um presente. Porque Uhum, ali, nessa interação que ele possa ter, cada uma com a sua metodologia, ele vai estar vendo as coisas também como um espelho, né? As coisas chegam no terapeuta, mas voltam para ele de é, uma forma muito importante. E é, claro que isso não é da noite para o dia. Então, esse processo é um presente para é, quem sabe utilizar de uma forma positiva. Então, é, como eu sou psicóloga, eu entendo isso dessa é. forma. Outras formas, por exemplo, é o que você explicou muito bem, são as que geram interação. Uhum, Então, na interação, as atitudes que eu tenho, às vezes com pouca habilidade, às vezes com muita habilidade, eu posso ter feedbacks que me enriquecem daquilo que eu tenho ou não tenho ou possa melhorar. Se uhum, eu tenho, falamos de novo no resgate da humildade, eu vou uhum. entender com certeza daquilo que me complementa, daquilo que não complementa, e principalmente eu vou me dosar para não agir de uma forma excessiva sobre outros. Porque a gente, às vezes, na emoção, na raiva, no intempestismo, nos petis da vida, Uhum. e com, às vezes, falta de dinheiro, falta de amor, não sei. É, A gente acaba exagerando na é, dosagem e o é, outro que está mais próximo leva isso é, como um balde de água fria, com alguma tensão que não é dele, né? E não é, né? Assim, trabalhamos em empresas, né, Ana? uhum, Empresas bastante renomadas. Então, o que que a gente percebe? A dose de atingimento de metas e resultados que elas estão sendo pressionadas, uhum, isso para mim é a pior dosagem que tem é, de qualquer é. coisa, né? É porque né, com quanto mais tecnologia, Uhum, menos gente precisa para uma operação, qualquer que sim. seja, né? Com a inteligência artificial, a gente está ganhando Velocidade. tempo, criatividade, velocidade, são muitos ganhos para também melhorar o nosso trabalho. Mas eu acho que isso também não impede que a gente coloque mais coisas, não só cobrança do cliente ou da empresa ou do outro, mas a gente mesmo. Então, se sobrou tempo para isso, porque a IA me ajudou a criar aqui, eu Sim, vou colocando outras coisas no meu dia. Né? isso Então, se eu mesmo. não tiver cuidado, e a gente que trabalha por conta própria, a gente que tem a consultoria, acaba trabalhando muito no home, né, em Uhum, casa. exatamente. Não só a gente, mas tem muita gente que trabalha em casa, e se não puser um limite de trabalho, uma quantidade de horas, uma hora término, para você colocar outras ações no seu dia a dia, é, a gente não entra em equilíbrio. Porque eu acho que a vantagem que a gente vem enfrentando ultimamente Sim, é que hoje tem muito mais flexibilidade de trabalho e de horário. sim. Embora a gente tenha um volume grande de entregas, a gente tem flexibilidade. Aí eu posso trabalhar um pouco na hora do almoço para no final do dia poder ir para uma atividade física, ou eu posso resolver um problema. Eu tenho, né? Todo mundo tem rodízio de carros. Então eu coloco algumas coisas no rodízio, no Sim, horário do rodízio, porque eu sei que eu não vou poder sair de carro. Então eu coloco coisas ou que eu possa fazer perto de casa, ou atendimentos online naquele horário. sim. Ou para mim, pode ser atividade para mim que me atendam enquanto pessoa, ou para me dar equilíbrio, né? Sim. Ou que eu possa circular ali perto. Ó, e Ana, a gente precisa criar aquilo que, nossa, já falavam há muito tempo atrás, o ócio criativo, né? É, Tem hora que eu acho assim, você teve uma agenda intensa, muito gratificante. Olha, olha para o céu. Vai é, ver a nuvem bonita que está é, ali, olha as estrelas. Por é, quê? Porque tem hora que você precisa, igual a parte ocular, você precisa olhar para longe. é, Você precisa também ver o teu horizonte físico, aonde você está.
Então, assim, que sentimento eu tô hoje? Como é que eu termino o meu dia? Que satisfação ou insatisfação eu tive? E não se apegar em pontos que você não possa melhorar. Então, assim, o que eu penso? Desapegue, ressignifique pontos que você acredita que eles são naquele momento, não depois, mas naquele momento um pouco insolúveis. Não Entendi. fica rodeando com É, obsessão é. naquilo que você acha que não vai conseguir ter um recorte para você melhor. Então, qual que é a ideia? Fique nesse ócio criativo alguns minutos e pense o seguinte: que eu vou fazer de melhor? Eu não vou ficar olhando só para o meu pior. Então, assim, eu acho que essa dosagem ela é fundamental, porque a partir daí você dá o pulo do gato, né? Uhum, Porque assim, você vê, eu faço mentoria de BPs, né? De Business Partners de RH, e eles são multitarefa. uhum, Eles entregam muito, uhum. eles buscam novas soluções, eles apoiam lideranças, mas chega uma hora que eles precisam sair dali e É. falar: tudo bem, apoiei, contribuí, mas como é que eu estou me sentindo hoje para estar renovado para amanhã? Porque amanhã começa de novo, É, né? e é bem interessante esse papel, porque é uma sobrecarga. Muitas vezes elas têm dentro das organizações, eu já fui BP também, Exatamente. um número de clientes muito grande que você não consegue atender todos Áreas os dias. Eu diversas, tinha várias áreas, áreas diversas, com desafios diferentes. É claro que tecnicamente você não entra numa área de atuárias, né, ciências atuariais, não é você que vai pôr a mão, mas você vai orientar aquele líder a fazer o papel de liderança. Se ele tem um volume, um um estresse, uma dilema, né? necessidade, um Um dilema, dilema ali que ele possa trocar com esse BP, né, Ana? É tão bacana exatamente. você também, nesse momento, ter a paciência da É, escuta, né? é porque a carga é grande, né, para o Enorme, BP. Eu enorme. lembro, e às vezes não, a solução para uma área não é a mesma solução para outra. Não. Aliás, A nunca é, maioria né? das vezes, Nunca exatamente. é. Embora na mesma empresa, né, É, áreas as diversas, necessidades são elas têm uma diferentes. diversidade É, grande, embora é, alguns protocolos de atendimento, de formato, sim. eles se repitam, mas assim, é muita atenção, e É, são equipes, né? As é, equipes atreladas a essa é, liderança, essa gestão, nossa, elas tornam um dia incrível. é isso mesmo. Então precisa ter um período aí para esse BP também Poder se adaptar, né? Deslanchar, desestressar, né? trazer algumas técnicas que, por exemplo, você falou muito bem, o IA é conhecer ferramentas, mas ao mesmo tempo, o que o outro exatamente está precisando, eu estou querendo apenas encaixar um É, conhecimento que eu tenho. é, Não, o que o outro precisa, essa é, leitura, acho é. que a leitura de cenário aí, ela é maravilhosa quando a pessoa tem, né? É, e é fantástico, e eu acho que esse era, eu como consultora, eu acho que uma das minhas melhores características é a capacidade de fazer a leitura numa área, numa Isso. empresa, numa gestão, para oferecer, né, fazer um diagnóstico correto para oferecer ali a melhor solução. E ultimamente, eu não sei se você tem enfrentado isso, ontem mesmo eu estava recebi um contato, foi uma indicação, então eu não conheço a pessoa nem a empresa. Só me disseram que era uma indicação para Jundiaí. Então você foi indicada por uma pessoa daqui de Jundiaí e eu gostaria de te pedir uma proposta. Me fala um pouco sobre o seu trabalho. Só que eu não conhecia a pessoa, nem a empresa, nada. Bom, vamos conversar. Você tem uns 15 minutos, que seja, 20 minutos para a gente conversar às 11 horas? Aí a pessoa falou: Não, não tenho. Você pode me mandar informações por aqui? E aí, para você fazer o diagnóstico e fazer uma proposta adequada, você precisa ouvir minimamente a pessoa, Sim, né? sim. Aí a pessoa falou assim: Ó, vamos conversar por e-mail, porque eu preciso registrar, provavelmente, né? Tá bom, então vamos lá para o e-mail. Só que como que você faz uma leitura de diagnóstico, se hoje cada vez mais as pessoas vão para essas ferramentas, né? Eu acho que fica bastante desafiador você Sim, elaborar uma proposta sem espaço para ouvir. sim, Né? Então, sim. fiz algumas perguntas, ela me respondeu, me deu alguns caminhos, eu fiz a proposta, e me coloquei à disposição para os ajustes que se fizerem necessário. Sim. Só que se um outro consultor oferece uma solução mais adequada, por sorte, né? Porque não, se ela não está
aberta a falar sobre o que precisa, é muito parecido com o médico, né? Você vai no médico, você fala assim, ah, eu preciso de um remédio para dor de cabeça. Ok, o médico pode te dar um remédio para dor de cabeça, mas da onde vem essa dor de cabeça? É do fígado, é do estômago, é do estresse, é o grau do óculos que está ruim, é qualquer outra. Tudo dá dor de cabeça, né? Então, se a gente não tem o diagnóstico correto, até o remédio para dor de cabeça pode fazer mal, né? Sem dúvida. Tem uma coisa que você está colocando que é muito importante, que é o imediatismo. É o imediatismo e a falta de tempo para poder dedicar para que aquilo tenha um resultado mais adequado. Então, é isso que você falou. Então, assim, eu vou no médico, eu faço exames. Só que ao invés de passar para o médico fazer uma leitura adequada, que ele estudou tanto para isso, eu jogo na IA. Para a IA me dar uma resposta para eu já ir prevenido para poder falar com o médico. Não. Deixa o caminho aberto, deixa o médico falar, depois você compara, se for necessário, vai em outro. Então, assim, a consultoria é muito disso, né, Ana? Primeiro, assim, deixa um caminho bem aberto para que seja delineado algo bem dentro daquilo que você está precisando. E aceitar soluções diferentes, né? Porque Isso. aquele analgésico que serve para a Fátima pode não servir para mim, né? Exatamente. Tem um ajuste, né? Toda empresa tem, inclusive, assim, dependendo do tamanho, da estrutura, do processo de pessoas, né, e dos sistemas que ela tem, as coisas mudam profundamente, né? Dentro da proposta. Então, essa leitura é super importante para a gente, né? Essa apreciação. Legal. E a conversa ajuda muito esse alinhamento prévio, né? Com certeza, porque você faz a leitura para identificar qual é o tipo de programa, de soft skills que você vai colocar na sua proposta, carga horária, orçamento, valores. E ter uma adequação, né? Bem propícia até para ser bem adequada ao negócio, né? Para a pessoa ela sentir que está bem adequado, que faz parte, né? Ah, mas olha, são os desafios bons da gente, viu, Ana? Esses são os desafios da vida na tecnologia, com menos contato, Das né? nossas consultorias, né? Pouco contato, né? É verdade. Bom, vamos falar mais sobre equilíbrios, sobre a aplicação do jogo. Vamos. Você quer trazer alguma experiência sobre a aplicação do jogo? Ana, eu acho assim, o jogo, primeira coisa, acho que a gente pode definir o jogo como uma possibilidade dentro do lúdico de, além de jogar, aparecer aspectos de criatividade, de narrativas, né? Então, assim, o jogo por si só, ele já estimula alguns caminhos que são maravilhosos, né? E assim, e as pessoas nem percebem. Tal qual como a gente jogava quando era criança e depois na idade adulta, né? Eu acho que tem algo no jogo que ele liberta a interação, né? E claro, se a pessoa não estiver disponível, não tem problema, mas ela sente que ela vai ter num próximo jogo a possibilidade de retomar isso. E a gente teve momentos, olha, como a gente falou, com mulheres, né? Com um grupo só de mulheres. Então foi incrível o quanto essas mulheres interagiram e conseguiram encontrar entre elas uma sintonia e sincronicidade, tanto nos aspectos positivos quanto naqueles que precisavam melhorar, né? Com Por favor. jovens, né? Lembra que a gente fez o Nossa, mesmo maravilhoso. exercício, a mesma aplicação com jovens em fase de faculdade, que é a época que eles mais estudam, né? Então só tinha tempo para o estudo, só tinha tempo para o estudo, e quando a gente aplica o jogo, a gente descobre que precisa dedicar tempo para os amigos, para as namorada, para alguma outra coisa, o descanso E mesmo, o quanto é né? interessante, né? Eles sem saber a regra até aquele momento, a hora que eles souberam da regra, a hora que eles seguiram, a hora que eles se empenharam, que bacana que é o resultado. Que alegre que a gente fica, quer dizer, nossa, que ótimo. E assim, e não vamos pensar no resultado do ganhar ou perder, vamos pensar no resultado assim, como é que foi essa vivência, como é que você pensou sobre chegar a isso, como é que foi a sua interação. Então a gente sempre perguntava ao final para entender qual que foi o raciocínio da pessoa. Puxa, isso é incrível, né? Isso é muito gratificante. Falando em jovens, a gente tem um outro jogo, né? Que Tem é o o Protágoras. Protágonas, que a gente também Então, que tem criou a ver com junto. protagonistas, né? Então, o Exatamente. Protágonas, o que ele é? Ele está muito, assim, ele foi criado já há um tempinho atrás e ele está muito na atualidade, porque o Exato. protagonismo, ele ainda é um ponto dos mais fundamentais
para essa geração, né? E nós fizemos um podcast, quem tiver oportunidade, quiser ver, vou mandar para você o link também, que fala sobre as mudanças o trabalho no futuro, né? A gente Excelente. sabe que vai ter mudanças no futuro do trabalho. O trabalho que, aliás, já mudou muito, né? Se a gente for olhar para a nossa carreira mesmo, Sim. no início da nossa carreira, no meio, e como é que a gente está hoje em dia e que expectativas a gente tem para o futuro são muito diferentes, né? A gente está vivendo uma época de pleno emprego e a gente também vê muita gente trabalhando como microempreendedor, como MEI, com trabalhos que no passado eram Mas CLT, né? ou era CLT ou a pessoa não tinha, estava desempregada, né? Sim, sim. Então hoje a gente tem um trabalho, inclusive está tendo um evento aqui com mulheres, me parece que a maioria são mulheres, tem homens também, que são Empresários, empresários, né? microempreendedores individuais, provavelmente. Então você tem lá uma formação específica, você faz um trabalho, esse trabalho gera uma estrutura, um ganho e muitas vezes sustenta a família toda com aquele pequeno trabalho, né? O pequeno era antes, Sim, e o né? bacana disso, né, que hoje o trabalho a gente pode chamar não só CLT ou não, com empregabilidade ou não, não, que traz remuneração, que É, traz ganho, que traz expectativa e que traz oportunidade. é, Eu acho que hoje o nosso olhar é muito mais para é, isso do que aquela coisa enquadrada, é. protocolar, mas de oportunidades, né? É, e que precisa permitir também que essas pessoas tenham mais liberdade para trabalhar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê muitas oportunidades, todo mundo trabalhando, muita gente trabalhando, a gente também vê as pessoas pingarem de um emprego para o outro, de um trabalho Sim. para o Então, outro. mas elas não Em- estão ligadas, né, é, necessariamente corpo e mente, né? é, Corpo, cabeça e mente ali, né? é, Elas estão naquele momento onde surgiu uma oportunidade e elas têm uma demanda e uma entrega. Depois, às vezes, nem fica uma relação de muita proximidade, em alguns casos, em outros é, mais profundos. Mas esse eu acho que é o grande desafio do engajamento nos é, trabalhos e nas atividades, né? exatamente, Que é uma outra questão que daria aqui horas para a gente falar, Fala, porque o engajamento, o não engajamento, ele é tão ruim, porque assim, ele vai desregulando e desmembrando as pessoas, né? E num tempo de espaço que às vezes é até curto. Então, assim, se não tiver um trabalho muito importante sobre confiança, exato. sobre cooperação, sobre qual é o sentido do meu trabalho, a É. minha entrega naquele momento, eu acho que a coisa vai se perdendo num grau muito alto. Muito alto. E qual é a responsabilidade do líder nesse processo? Eu acho que é assim, primeira coisa, ele precisa reconhecer. Então, assim, todo mundo, todo ser humano, ele precisa de reconhecimento. À medida em que ele não reconhece pequenos aspectos, e até Uhum. aspectos muito significativos, o outro parece que sente desvalorizado. E isso está num grau muito alto. É, Então, assim, só o fato de, por exemplo, remunerar de determinada forma não traz mais aquela satisfação de receber um reconhecimento do tipo, nossa, o que você produziu de fato atingiu isso, trouxe é, esse resultado, você estudou muito para tal coisa. é, Então, assim, hoje, mais do que nunca, você ter respostas que sejam favoráveis, né? Não só que está certo ou que está errado, mas que sejam favoráveis ao seu crescimento, ao seu entendimento de quem você é. A gente volta na questão do do autoconhecimento. autoconhecimento. Ele valoriza aquilo que você está se tornando cada vez mais. E isso se consolida, É. né? Exatamente. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para você conhecer como é que você pode gerenciar a sua própria carreira, sua vida, sua história. Para o líder, a mesma coisa, né? Então, Sim, como o autoconhecimento ajuda esse líder a gerenciar não só ele mesmo, mas a equipe dele, a partir dos pontos mais favoráveis, sensíveis, né? sensíveis para ele. Uhum. E acho que também. ah, Respeitar a vulnerabilidade, né? Eu acho que tem uma coisa muito grande que também vem da pandemia, onde os CEOs e grandes líderes se mostraram assim, mostraram onde estava a sua vulnerabilidade para receber apoio. uhum. E depois da pandemia, eles se fecharam um pouquinho. É, Não.
Esse momento é o momento de continuar com esse exercício, de poder buscar apoio de uma forma bem efetiva e que não é só o socorro, não, é buscar o apoio para o dia a dia das coisas que precisam acontecer. Uhum. E isso também diminui o peso do gestor. É. Então, assim, na verdade, é um grande ciclo e uma Uhum. grande teia de Uhum. tudo isso que precisa ter contornos muito, muito importantes, né, Ana? E Uhum. acho que, assim, esse é o grande desafio. É. E a comunicação, Fá? Porque quando a gente fala de liderança e a gente fala de equipe engajada, eu acho que, e até reconhecimento, que foi o que você trouxe agora, né? Uhum. Tudo depende de uma comunicação bem clara, objetiva, Sim, espontânea, assertiva. sim, E a gente percebe, eu sinto ainda, que a comunicação precisa melhorar muito. Tem líderes, CEOs, donos de empresa que não falam quais são suas metas, porque tem medo de abrir demais, tem medo de não atingir os resultados, tem medo, não sei exatamente. uhum, E quando ele não se comunica, as pessoas não são capazes de se engajar. Porque quando eu sei exatamente qual é o propósito daquela empresa, qual é a cultura, sim. onde é que ela quer chegar até o final do ano, que metas são essas, que mercado que ele quer atingir, mais eu vou navegar a Identificar, né? favor, né? Sim, Se identificar, porque se essa cultura ou se essas metas estiverem ligadas aos meus valores sim, pessoais, eu vou buscar, eu vou arregaçar as mangas e vou entregar. Então sim, eu vejo muito problema de engajamento ligado à não comunicação ou à má comunicação que sim. esse gestor tem. Outra coisa, você falou do feedback, aliás, você nem falou feedback, você falou do reconhecimento, né? Uhum. Então, o reconhecimento ele pode ser um simples parabéns, você fez um excelente trabalho, Isso, isso, né? isso, Então a sua isso. entrega foi fantástica. Olha que bacana. Ah, não, mas não foi fantástica. Não, então foi muito boa. A sua entrega contribuiu para que a gente batesse tal meta. Sua entrega contribuiu para que a gente chegasse em tal resultado. Sim. Então, não precisa fazer uma festa a cada Não, entrega, não, né? exatamente. Agora, tem um ponto, Ana, que ele continua grave e ele vem de muitos anos na comunicação da liderança, que é falar que vai fazer e não faz. Ou ele comunica uma coisa e depois nas ações dele ele demonstra completamente o contrário, Uhum, que novamente traz a falta de engajamento, exatamente. mas traz principalmente a não credibilidade daquilo que ele está fazendo, sabe? Então, assim, quando esse profissional que está se reportando a outro percebe na comunicação que há uma fragilidade no discurso e na prática, e que há uma incoerência entre o que é falado e o que será feito, eu acho que, para mim, esse é o grande ponto de saída dos profissionais das empresas. Exato. Porque ou isso pode acontecer com a marca também. A Uhum. marca, ela propaga um feitiço, né? É, Aquele feitiço maravilhoso de que as é. coisas. E aí lá dentro você começa a ver detalhes, tanto no processo da produção, quanto nas relações, quanto nas entregas, o que é falado para o consumidor não é o que você tem lá dentro. Isso, para mim, é uma quebra imediata, né? E a gente vê muitas empresas cometendo, vamos dizer assim, esse grande furo, né? Esse grande erro. Né, que é dessa É. comunicação. Fora, às vezes, ter uma comunicação tão assertiva e quando o próprio colaborador vai ter uma comunicação, ele tem respostas totalmente impróprias, curtas, que não levam a nada, não dão assim a clareza do caminho Exato, dele. Então, assim, exato. você vê hoje algo que a comunicação, existente na comunicação há muito tempo, né? É. E olha que temos aí um ciclo de comunicação imenso já há Nossa, muitos anos, né? sempre que eu monto uma trilha de treinamento, eu coloco um módulo de comunicação. E ele varia muito de acordo com a empresa e a realidade que aquela empresa está vivenciando, Sim, né? Então, a comunicação é sempre um módulo importante, sim, essencial. sim. Agora, a gente está falando de comunicação, mas a gente chegou num ponto mais importante do que a comunicação em si, que é a confiança, né? Isso. Então, se não houver comunicação, eu posso fantasiar.
Da forma que eu achar melhor. E Sim. se a comunicação também for unilateral, autoritária, pouco objetiva, eu também posso desconfiar, né? Sim, sim, Aí a credibilidade vai por água abaixo mesmo. E sim. não dá para gerar engajamento quando eu não confio na marca, quando eu não confio na cultura. E começa pela marca, viu, Ana? Porque às vezes você vê internamente aquilo que o outro, que é consumidor, não vê. E lá internamente as coisas começam a se descortinar. É, Então, assim, o que que é importante? Saber se a empresa, dentro do processo dela, pode cometer alguns erros que não sejam fatais, que sejam erros do cotidiano, mas que ela imediatamente tome ações para que uhum, isso seja revertido. é, Então, verificar atitudinalmente naquele gestor o exemplo, isso é fundamental. Então, assim, eu não sou exemplo de ninguém, não é assim. E é muito. E a marca é outra coisa uhum, também. Essa união do que eu consumo, né? E da uhum, união do que eu sei que é produzido lá dentro, se há uma coerência, isso é maravilhoso, é, né? Tem empresas que fazem isso? Acredito que sim, já vi é, algumas que fazem. Agora, tem outras que elas fazem questão de mostrar internamente que é tudo diferente do que você consome é, externo. é. Aí eu acho que tem uma dicotomia que precisa ser muito mais amplificada, justamente que começa ali do CEO e vai descendo as camadas, né? E uma hora aparece, né? Então, Sim. quando às vezes a gente vê a bomba estourando ou o cliente já se aborrecendo com uma determinada marca, é porque a coisa lá dentro já Já se degringolou desencadeou faz de um tempo, grau né? muito alto É, e não conseguiu ser revertido a tempo, é, né? Inclusive descuidado, que é é. outro fator gravíssimo, que a Gravíssimo. gente não pode ter, por exemplo, em produtos ou em algo que você vai consumir que tem risco muito grande, né? Muitas coisas têm riscos, né? É isso mesmo. Fá, nós estamos caminhando para os finalmentes, né? E eu queria fazer uma pergunta que é ligada às tendências de futuro, né? Então, o que que você enxerga como próximo passo para as ferramentas de desenvolvimento humano? A gente está falando aqui, a gente falou de comunicação, a gente falou de equilíbrio entre vida e trabalho, a gente falou de umas, né, do autoconhecimento, a gente falou de bastante coisa ligada ao profissional, ao trabalho. Mas o que que você enxerga como próximo passo para encontrar ferramentas para as empresas aí que envolva o desenvolvimento humano? Ana, eu vou te falando uma coisa que é bem ampla, mas eu tenho tido contato mais próximo agora, que é os chamados ecossistemas, né? Então, quando você tem um ecossistema que ele se autoajuda, que ele se completa, que ele interage de uma forma coerente com o próprio negócio, com as situações do cotidiano e que a população tem uma similaridade, você percebe que esse ecossistema ele se retroalimenta de soluções e de caminhos muito interessantes complementares. Então, mais do que uma ferramenta, do que uma fórmula, do que um caminho, é esse ecossistema que precisa ser trabalhado para o que é comum, para o que é necessário naquele movimento, sabe? Eu acredito Entendi. muito nisso e isso tem trazido resultados incríveis nas comunidades que trabalham dessa forma. Legal, muito bom. É, e o que que você aconselha as BPs Aham. a trabalhar em relação às lideranças Uhum. para porque a gente sabe que o que move a empresa, na verdade, são todas as pessoas juntas, né? Sim, sim. As lideranças, e eu considero as BPs líderes porque elas conseguem impulsionar. Na verdade, essa área e as BPs, elas têm muito mais informações sobre cultura, sobre metas, e não necessariamente metas numéricas, né? Mas Uhum. também metas e desafios de Sim. mercado. Elas conseguem estar muito mais próxima do negócio e impulsionar esses líderes para atingirem seus resultados através
das suas áreas de competência e também de suas equipes, né? Uhum. Tem alguma orientação específica que você faz para elas em relação a isso? Eu acho que assim, os business partners hoje, eles estão numa situação intensa, né? Eles estão intensa, tanto nas entregas, quanto nos apoios, nas ferramentas, mas tem uma coisa que eles podem estar de forma muito genuína, é olhar sempre o lado humano, né? O lado de interação, o lado de respostas, com o lado prático e o lado de entregas mais expressivas, né? Então, assim, esse meio campo, onde ele também apoia no emocional, ele apoia em aspectos do dia a dia, assim, não só denotar as falhas que existem, mas apoiar quando as coisas estão Uhum, conturbadas. Então, assim, a grande sacada do BP é poder sair do lugar onde ele está muito vivenciando as áreas e poder, no dia a dia, ou em casos bem específicos, poder olhar de forma muito cirúrgica na uhum, situação e poder apoiar. Então, assim, é um exercício cotidiano, é um desafio cotidiano, mas exige dele também de ter estruturas tanto de apoio do RH como dele, que a gente falou do tal do autoconhecimento, de estar chegando com proximidade nessas equipes também e na entendi, liderança que está precisando muito, né? Então, é não entendi. fazer por ela, não, isso ele não vai fazer nunca, mas ele precisa Uhum, estar sempre disposto a apoiar, tá? Dentro daquilo que às vezes o outro também não está vendo naquele momento, por momento está muito agitado, entendi. né? É bem interessante, é bem desafiador. É. E os programas e as trilhas de conhecimento, trilhas de desenvolvimento, Uhum. você acha que ainda faz sentido nas organizações? Então, muita gente fala, ah, nossa, vamos aplicar aquela mesma quantidade de treinamentos, aqueles mesmos ciclos do processo. Não, não. Acho que hoje você tem inclusive a individualidade de estar escolhendo algo que falta e que pode complementar. Né? Então, é como antigamente era a pós-graduação, a especialização, eu acho que hoje você tem pequenos e específicos, vamos dizer, cursos, interações, leituras, tanto no Brasil quanto no exterior, que você pode complementar de Uhum, forma que aquilo venha agregar para um sentido, inclusive para as coisas que você quer, que você é, precisa, né? Que possam avançar daquele movimento, daquele momento. é, Eu acho que assim tem que olhar também para aspectos evolutivos individuais desses BPs, não só a é, equipe como um todo, sabe? entendi. Porque alguns vão precisar de algumas coisas que outros não, né? Eu tenho visto isso também nos treinamentos de liderança. Tem algumas empresas que querem 8 horas de treinamento, mas na maior parte das vezes são divididos em dois encontros de quatro. Tem um cliente, inclusive, que fez. Ele tem gente em São Paulo, no Rio de Janeiro e Poços de Caldas. Sim, Então, ter um encontro ou dois no ano presenciais, de sim, 4 horas, mais ou sim. menos, e vários encontros de 2 horas, 2 horas e Isso. meia online, que também tem funcionado, né? Então as pessoas querem mais os programas online do que os programas presenciais. Mas ainda tem muita empresa que fala, me traz o presencial, A porque a gente interação, precisa né? disso de novo, né? Sim. Então eu tenho visto ainda essas duas coisas, mas eu já não vejo mais com tanta frequência aqueles programas de Horas contínuas, muito muitas longas, horas, né? mais de 40 horas de Sim, formação. sim, Ainda faço, mas eu percebo que tem um volume menor hoje em dia para essas sim, formações. sim. E aí, outra coisa que eu acho que tem se mantém. E talvez precise de algumas reformas, vamos dizer assim, é o lúdico, né? Precisa Sim. sempre ter o É o lúdico estímulo, né? porque é o que estimula, né? Então, é através do Isso, lúdico que a gente isso, aprende, principalmente o adulto que escolhe o que quer aprender, né? Na andragogia, isso. o adulto mais do que a Não, criança. e a otagogia fala bem isso, Ana, que a escolha vai muito daquilo que você tem interesse, dos seus interesses. Então, isso é super importante, né? E levar em consideração, como eu te falei, no sistema como um todo, isso faz sentido?
né? Para mim faz, e isso é importante que sempre faça sentido para a pessoa. É, Mas no todo, por que que ele faz é, sentido, né? é. Que interação isso vai gerar? Acho que é esse caminho. Tá certo. Bom, eu acho que dá para a gente ir encerrando por aqui, né? Que pena, né? Acho que foi uma conversa riquíssima. Sim. Nós começamos falando do equilíbrio e a gente, acho que uma coisa importante é que esse equilíbrio dos pratos não faz sentido mais, e equilíbrio não significa também dedicar o mesmo número de horas para tudo aquilo que a gente tem e gostaria de fazer, mas dedicar algum tempo para aquilo que nos faz bem e que nos tira muitas vezes do estresse. Quanto melhor eu consigo repor as minhas energias, melhor vai ser meu resultado também. E aí eu queria ouvir de você se você tem uma frase para os nossos, uma frase ou uma mensagem para os nossos ouvintes sobre esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Olha, acho que assim, não sei se é uma frase, mas é um ponto de atenção, né? Acho que assim, o autocuidado e o cuidar de outros, ele precisa estar sempre na sua agenda, né? Legal. Ele tem que estar, a gente brinca, né? Ao amanhecer ou ao anoitecer, não importa. Ele É, precisa estar na sua agenda. E essa agenda, ela precisa ser programada por você e não por outros. Né? Não por exatamente. demandas que você tenha, mas por você. É, E isso é um grande desafio que pode ser cumprido, mas ele precisa de você. é. E a gente pode ajudar? Muito. Muito, não é? Então, tanto eu quanto a Fátima, a gente trabalha com programas de treinamento presenciais, com programas online. Eu sou coaching, mentora, a Fátima também. A Fátima ainda atende com Dentro da psicoterapia. psicoterapia, que Uhum. eu não atendo, né? Aham. E então temos muitas possibilidades. Incluir os jogos nos temas das organizações. A criação de novos jogos, que a gente tem Exato. essa facilidade, É, né, Ana? é, Assim, a gente é. se descobriu nesse universo, né? Exatamente. Então, acho que a gente pode contribuir com o seu desenvolvimento. Se tiver interesse, procure a gente nas redes sociais. Eu estou como Ana Penarotti no Instagram, Ana Maria Cosme Penarotti no LinkedIn e Ana Penarotti no YouTube. Quer contar suas redes para. Fátima Farias Talents, e no LinkedIn também estou, e enfim. Mas, Ana, você é a nossa ponte também, viu? Com Você é a conexão certeza, direta. com certeza. Entrando por aqui, quiser falar com a Fátima, seja para psicoterapia, qualquer um dos nossos projetos, Mentoria de Business Partners, né? Que está um programa recente, muito muito bom, bom. né? Esses nossos de atendimento, de desenhar games, enfim, de utilizar os nossos já. Sensacional, né, Conta com Ana? a gente. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.